Imagine acordar hoje, olhar ao redor e perceber que algo impossível aconteceu. As ruas estão silenciosas. As cidades, estranhamente organizadas. O mundo inteiro parece o mesmo, mas algo está radicalmente diferente. Você sai de casa. Olha para a primeira pessoa passando na calçada. Depois a segunda. Depois a terceira. A ficha cai. Não há mais homens. Nenhum. Em lugar nenhum. O planeta agora é completamente feminino. E a pergunta que não quer calar surge como um trovão. E se um mundo tivesse apenas mulheres? Antes de você concluir qualquer cenário, utópico ou caótico, prepare-se. Porque a resposta não é nada óbvia. E o futuro desse mundo seria muito mais surpreendente do que você imagina. Respire fundo. Vamos entrar nessa realidade alternativa agora. Para entender o impacto desse e se, precisamos começar olhando para o mundo como ele é hoje. Homens e mulheres coexistem desde que a humanidade existe. E embora muita gente simplifique as diferenças, a verdade é que as duas metades da espécie têm desempenhado papéis complementares, biologicamente, socialmente e historicamente. A população mundial atual é composta por cerca de 50,5% homens e 49,5% mulheres, varia por país, mas gira perto disso. Os sistemas sociais foram criados com essa coexistência em mente. A economia global depende da força de trabalho de ambos. A reprodução humana precisa de células reprodutivas masculinas e femininas, pelo menos até os avanços recentes da bioengenharia. E, claro, conflitos, desigualdades, tensões e diferenças culturais entre gêneros moldaram séculos de história. Agora imagine desconectar tudo isso. Tirar uma peça inteira da equação. Apagar metade da espécie humana da noite para o dia. Essa é a base do nosso experimento mental. Coloque-se nesse cenário. Em um único instante, todos os homens desaparecem ou nunca existiram, independendo da versão que escolhermos explorar. Para este vídeo, vamos mesclar as duas abordagens. Um mundo em que os homens nunca existiram. E outro, em que desapareceram de um dia para o outro. Por quê? Porque as respostas são completamente diferentes, e entender ambas nos dá um panorama mais completo, mais intrigante e muito mais assustador. Mas vamos começar pelo mais dramático. E se os homens desaparecessem instantaneamente? A primeira coisa que aconteceria seria um colapso emocional coletivo. Milhões de mulheres acordariam sem parceiros, filhos, pais, irmãos. Seria uma tragédia global sem precedentes. Mas, ao mesmo tempo, as engrenagens do mundo parariam. Por quê? Porque, hoje, grande parte das funções de manutenção e energia, transporte, engenharia pesada, mineração, forças armadas, logística, construção civil ainda é majoritariamente masculina. Isso não significa que mulheres não possam executá-las. Podem. E muito bem. Mas estamos falando do estado atual do planeta, em que essas áreas têm um desequilíbrio histórico de presença. Sem transição, sem tempo para adaptação, o impacto seria imediato. Linhas de energia começariam a falhar. Os transportes ficariam comprometidos. Indústrias inteiras entrariam em colapso. Imagine usinas nucleares, hidrelétricas, plataformas de petróleo e sistemas complexos sem operadores suficientes. As primeiras semanas seriam um caos global. Mas, isso é apenas a primeira camada. Depois do luto e da paralisação inicial, começaria o processo de reorganização. E aqui entramos em uma parte fascinante. Mulheres assumiriam o controle total do planeta. E se tem algo que a história mostra, é que mulheres, quando assumem posições de liderança, tendem a desenvolver estilos mais cooperativos, mais estáveis, com foco em negociação e sustentabilidade. Pesquisas da ONU e da Harvard Business Review mostram que países governados por mulheres tendem a registrar menos corrupção, priorizar políticas sociais, apresentar mais estabilidade a longo prazo.
resolver conflitos com mais diplomacia. Durante a pandemia, isso ficou claro, países liderados por mulheres tiveram respostas mais rápidas e eficazes. Então, em um mundo só de mulheres, após a crise inicial, o planeta caminharia para uma reorganização com foco em sobrevivência e reconstrução, e não em disputa de poder. Pelo menos na teoria. Mas na prática, surgiriam novos desafios, e eles seriam enormes. Sem homens, o maior desafio seria simples e brutal. Como garantir a continuidade da humanidade? Existem 3 caminhos possíveis. 1. Banco de esperma existente, no cenário em que homens desapareceram. A ciência já permite fertilização in vitro utilizando esperma armazenado. Isso garantiria pelo menos algumas gerações. 2. Reprodução por partenogênese humana, teórica. Algumas espécies conseguem se reproduzir sem material masculino, mas humanos não conseguem, e ainda. Experimentos com camundongos já permitiram criar filhotes saudáveis usando 2 óvulos, sem espermatozoide. Se isso fosse adaptado para humanos, mulheres poderiam gerar filhas sozinhas. A partir de 2 óvulos, a ciência poderia criar embriões viáveis. O futuro da humanidade seria 100% feminino. Agora, pense. Uma sociedade inteira construída apenas por descendentes mulheres. Gerações e gerações. O mundo se tornaria completamente monogênero. E isso teria efeitos profundos em absolutamente tudo. Sem homens, o mundo teria que reconstruir sua economia por completo. Mas não de forma inferior ou superior, apenas diferente. Estudos mostram que mulheres tendem a se destacar em áreas de comunicação, educação, gestão social, saúde, planejamento e diplomacia. Onde a liderança feminina, há mais colaboração e menos decisões impulsivas. Um mundo só de mulheres provavelmente desenvolveria uma economia baseada em cooperativas, redes de apoio, sustentabilidade, energias limpas e produção planejada. A construção civil, mineração e setores pesados não desapareceriam e apenas se transformariam. Máquinas mais eficientes, sistemas automatizados, robótica avançada e inteligência artificial se tornariam obrigatórios. A tecnologia evoluiria não por ambição de dominação, mas por necessidade de sobrevivência. Aqui entramos na parte mais interessante. Com apenas mulheres, a cultura mudaria radicalmente. E não é apenas sobre a ausência de masculinidade, é sobre como isso reorganizaria relacionamentos, famílias, leis, conflitos, comportamento social. A família seria totalmente redefinida. Casais seriam formados por mulheres. Filhos nasceriam por métodos científicos. A noção de paternidade desapareceria. A maternidade se tornaria um papel coletivo, comunitário. Moda, entretenimento e padrões estéticos mudariam drasticamente. Sem pressão masculina, padrões de beleza mudariam e talvez se tornassem mais práticos e menos artificiais. Conflitos sociais diminuiriam e mais não desapareceriam. Não existe sociedade sem conflitos. Disputas por poder, território e recursos continuariam existindo, e porque fazem parte da natureza humana, não do gênero. Mas provavelmente seriam menos violentas e mais baseadas em negociação. O mundo feminino provavelmente priorizaria educação universal, formação emocional, desenvolvimento comunitário, saúde preventiva, pesquisa científica. A medicina avançaria com foco na longevidade, fertilidade e cura de doenças geneticamente femininas. Doenças cardiovasculares, hoje mais comuns em homens, diminuiriam. Certos tipos de câncer aumentariam. A genética humana inteira seria lentamente redesenhada. Agora chegamos à parte mais importante deste vídeo. Os problemas que quase ninguém imagina. Porque, apesar de muitos acreditarem que um mundo só de mulheres seria pacífico e organizado, a verdade é que ele enfrentaria desafios gigantescos. 1. A falta de diversidade genética. Sem cromossomos Y, o pool genético diminuiria. Doenças recessivas poderiam se espalhar,
A humanidade ficaria mais vulnerável a epidemias. 2. Conflitos entre grupos femininos. Sem a presença masculina, algumas rivalidades poderiam se intensificar. Ideológicas, políticas, regionais. 3. Pressão demográfica. A taxa de natalidade despencaria. Controlar reproduções artificiais seria um tema global quente e tenso. 4. O impacto psicológico das novas gerações. Crescer em um mundo sem um dos gêneros mudaria completamente a psique humana. 5. Memória histórica dos homens. Livros, filmes e registros sobre o antigo mundo seriam estudados como uma espécie de era perdida. Mas, e se os homens nunca tivessem existido? Agora vamos ao segundo cenário. Um mundo onde os homens nunca existiram. Isso significa: a história seria completamente diferente. Religiões, culturas, guerras, invenções, tudo teria outro rumo. A evolução seguiria outro curso. Pense. Sem hormônios masculinos, a agressividade média da espécie seria menor. Sem guerras lideradas por homens, menos impérios surgiriam. Sem certas pressões sociais, o mundo talvez avançasse mais lentamente em tecnologia, mas mais rapidamente em coesão social. Pesquisadores já cogitaram como seria uma espécie humana unicamente feminina. Sociedade menos hierárquica. Mais cooperativa. Mais estável. Mais longeva. Mas também menos inovação arriscada. Menos exploração territorial. Menos dominação tecnológica. O mundo poderia ser mais uniforme e mais sustentável, mas também menos diverso culturalmente. A resposta é complexa. Seria um mundo diferente. Profundamente diferente. Nem melhor, nem pior. Apenas um outro mundo. Com vantagens enormes, como maior estabilidade social, foco em cooperação, políticas de longo prazo, melhor gestão de recursos, e com desvantagens igualmente grandes. Risco genético, dependência de tecnologia reprodutiva, menor diversidade comportamental, possível estagnação em áreas de inovação radical. No fim, a pergunta real não é: esse mundo seria bom ou ruim? A pergunta é: até onde a humanidade pode ir quando uma parte essencial dela desaparece? Agora, volte ao início deste vídeo. Imagine você olhando ao redor, caminhando pela cidade, e percebendo que vive em um mundo onde só existe um único gênero humano. Um mundo de força coletiva, de reconstrução, de desafios inimagináveis, de descobertas que mudariam tudo. Mas também um mundo de ausências, de perguntas que nunca teriam resposta, de memórias que desapareceriam com o tempo. E aí surge a pergunta que pode virar sua mente do avesso: será que um mundo inteiro pode sobreviver quando metade da sua natureza desaparece? Ou a verdadeira força da humanidade sempre esteve justamente na coexistência dos opostos? Agora eu quero saber de você. Se o mundo tivesse apenas mulheres, ele seria um paraíso, um caos? Ou algo completamente diferente do que imaginamos? Responda nos comentários. A sua opinião pode virar o próximo vídeo do canal. Se gostou dessa viagem, curta o vídeo, se inscreva no canal e prepare-se para o próximo cenário impossível. Porque na próxima vez, talvez a pergunta seja ainda mais perturbadora.